Vou botar aqui, Joaquim, só mais um tweet seu dessa semana também, importante. É para você falar do que vem aí no documentário, né? Olha só, Joaquim Monstrão, entrevistei Mirlei de Oliveira, que enviava garotas de programa para a festa da cueca de juízes e desembargadores do TRF4 no Bourbon. Vídeo de uma dessas festas foi usado por Moro para chantagear magistrados, segundo Tony Garcia. Mirlei confirmou que enviou as garotas. O Joaquim sempre em cima do lance. Olha o caderninho da Mirlei ali, olha o caderninho. Fala, Joaquim, do caderninho da Mirlei. Você sabe que essa foto a gente fala, não, isso foi montado, foi posado, ela me recebeu assim. Tá? Em alguns momentos, que ela estava falando um assunto muito sério, eu falei, é melhor você não ficar nessa posição, você sentar. Mas ela fica desse jeito aí, ficou desse jeito aí quando ela dava entrevista. Bom, essa é uma figura, e ela contou uma coisa, o seguinte, ela falou o seguinte, ela conhece muita gente, ela tentava evitar nomes, alguns a gente acaba descobrindo, sabendo, e ela está falando de pessoas que atraíram, né? Ela foi muito poderosa, mas ela dizendo como a prostituição enriquece e empodera as pessoas, de um lado ou de outro. No caso do Sérgio Moro, pode ter sido pelo fato de ele ter obtido o tal vídeo e emparedar desembargadores que eram contra, que ele não tinha influência naquela ocasião lá no tribunal. E ela é uma figura, ela agenciou muita coisa para muita gente, muita mulher poderosa, inclusive para a festa da cueca. Então ela confirmou, ela falou, olha, eu não fui no Bourbon, porque ela tinha uma casa, era uma chácara, que era frequentada por poderosos, e eram poderosos mesmo, tá? E tinha lá em Colombo, que é ao lado de Curitiba. Hoje ela está morando em São Paulo, não vou falar o endereço dela, porque ela corre, inclusive, risco de vida reconhecido por uma decisão judicial lá no Paraná. E ela, então, está falando, olha, tinha um advogado chamado Roberto Bertoldo, de quem ela fala muito bem, de que era muito correto com ela, cumpria, porque muita gente não cumpria, acabou tirando até patrimônio dela. Então ela fala com o Roberto Bertoldo, encomendava as meninas, e às vezes meninas famosas, inclusive, ela fala, e o Bertoldo até pagava a viagem, deslocamento dessas pessoas. E aí eu enviava para os locais onde ele mandava. Então, no caso do Hotel Bourbon, ele falou várias vezes. E eu não estava lá presente, mas eu fiz festa, ela falou para juízes, que tinham desembargadores, e no caso do Bertoldo, ele fazia fora da minha casa. Mas ele fazia no Hotel Bourbon. Eu fiz até com o juiz desembargador dentro da minha casa. A casa dela lá na chácara, que é uma casa enorme, eu estive lá. A gente vai contar toda essa história. Mas o que eu quero dizer é que, para a gente entender as coisas, nós temos que ir para o mundo real. E o mundo real, ele é feito assim. Tem paixões, tem ambição, tem ganância, tem corrupção, tem a vida, como ela é. Paixão. E a gente tem que mostrar isso, para não ficar num discurso que não é real. Então, às vezes eu entendo, quando a gente fala de um outro lado, tá? Uma outra coisa. A gente fala porque o Lula faz isso, viaja, eu conto aqui. Ele faz isso desde que ele era sindicalista. Porque ele sabe que a luta dele vai além do quadrado em que ele está. Hoje, no Brasil, é um quadradão. Mas ele sabe que tem que dar certo aqui, mas, além disso, você tem que ajudar a construir um mundo melhor para todos. Mas é isso. Então, a Mirlei é uma figura e ela vai entrar no documentário, vai contar coisas que algumas pessoas não vão gostar de ouvir, e depois nós vamos fazer um próprio um vídeo com ela, tá? Porque precisa entender essa história dela. O nome dela está na ONU. Num caso de tráfico de influência que envolve o executivo da Nestlé, por exemplo, que representa aqui no Brasil, coisas muito graves. E aí vale, vou ouvir também essas outras pessoas, vai ter um outro vídeo, mas é importante a gente conhecer onde as coisas efetivamente ocorrem. Ela falou, a prostituição deu muito poder às pessoas, enriqueceu muitas pessoas, e é uma hipocrisia muito grande que existe. E ela fala, por isso é que eu decidi dar essa entrevista para você, para contar toda essa verdade. Qual que é a sua expectativa para o lançamento do documentário? Nós íamos lançar na primeira semana de agosto, agora vou até fazer uma reunião hoje com os editores, né? Então, 3 estão trabalhando com a gente, para acelerar, ver se dá para acelerar a montagem, para a gente divulgar antes. A ideia inicial, né, nós tínhamos começado no início de agosto, só que os casos estão se precipitando. O Tony Garcia vai depor do Supremo Tribunal Federal, está divulgando as gravações, nós estamos divulgando gravações que deveriam ser divulgadas no próprio documentário, isso ia ser um dos destaques do documentário, mas ele já está divulgando, nós estamos divulgando com exclusividade, ele também divulga, como ele achar que deve divulgar. Mas, enfim, os fatos estão exigindo que saia antes. Então, vai depender da montagem. Eu tenho entrevistas ainda para fazer, tá? Segunda-feira eu vou entrevistar o advogado da Mirlei, da Cafetina, porque eu também quero saber tecnicamente como é que são esses processos aí. Sabe? Mas existem outros fatos. Tem um advogado lá de Cascavel que eu vou ouvir, se ele concordar em dar entrevista, porque já conversei, mas ainda não está decidido se vai gravar, que foi o primeiro a denunciar o Moro, tá? Porque... que nós temos que mostrar quem era o Moro, como é que ele agia desde o tempo de Cascavel, foi o primeiro a fazer essa denúncia. Mas, enfim, Léo, eu estou querendo acelerar o quanto antes, vai depender muito do trabalho deles, mas eu quero ver, conversar com você, naturalmente, para ver a data melhor de estreia, mas eu vou trabalhar para em 2 semanas. Isso. Vamos tentar dia 22, né? Dia 21 é sexta, dia 22 seria sábado, dia 23. No mais tardar, no fim de semana do dia 29 e 30, pode ser uma boa. Mas em julho ainda, provavelmente vai ser em julho com grandes revelações.